Olá, hoje vou-te mostrar como podes construir um dashboard completo utilizando apenas 3 funções. Fica por aí? É já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Meu nome é João Teixeira e hoje vou-te falar sobre controles de formulário, onde vamos criar aqui um dashboard completo, mas vou utilizar apenas 3 funções para perceberes como é simples às vezes criar uma solução completa sem teres que recorrer a múltiplos dados ou muitas funções ou muitos recursos, ok? Então, vamos começar por criar aqui um dashboard com 2 gráficos e vou utilizar comandos de formulário ou controles de formulário para podermos então criar a parte dinâmica do nosso dashboard, ok? Sem mais demoras, vamos passar então para o ecrã para veres como é que isto funciona. Muito bem, já estou então aqui no nosso fecheiro de base e como podes ver tenho apenas aqui uma informação de meses e alguns valores que podem ser relativos, por exemplo, a vendas, onde tenho aqui 3 regiões. Então, aquilo que vai ser a parte interativa do nosso dashboard vai ser o mês, que vai mudar, e também a zona que podemos trabalhar, ok? Então eu vou já começar a passar para uma nova folha. A folha vai ser então a folha do dashboard, ok? E é aqui que vou começar então a construir o nosso dashboard. E vou começar então por aceder ao menu programador e no menu programador vou começar por inserir uma caixa de combinação, ou seja, a típica combo box. Então vou clicar e vou desenhar aqui uma caixa de combinação. Muito bem, e vou aceder então às propriedades da caixa de combinação. Botão direito do rato, formatar controle. Então, onde é que nós temos as nossas opções para este controle em particular? É como se fosse uma validação de dados, como tens uma lista, e então basicamente tenho um intervalo de entrada, e no intervalo de entrada vou então colocar aqui na folha 1 os nossos meses, ok? E a ligação à célula, vou colocar então uma célula da folha auxiliar, ou seja, a folha 1 vai ser a folha onde temos a estrutura dos dados, mas não vai ser a folha que vai estar no relatório. Por isso, ligação à célula, vou colocar aqui uma célula qualquer, pode ser esta, faço ok, e em termos de valores que aparecem na lista, posso colocar 8, mas também podia colocar 12 para os 12 meses para poder ver os valores todos. Vou então confirmar. Se eu clicar fora, tenho então aqui a lista com os meses, só aparecem 8, se quiseres puxar para baixo, continuas a ver os outros meses. Se eu escolher o mês em particular, na folha 1, aparece então aqui o número do mês, e então neste caso, vou então colocar aqui combo, por exemplo, mês, para saber então que é o valor da nossa caixa de verificação. Ok, então muito bem, agora já posso começar a definir os primeiros dados para o nosso relatório. Dashboard, e vou colocar então aqui as zonas norte, centro e sul. Então vamos lá à primeira função para podermos trabalhar. Função index, vai ser a função que vamos utilizar mais vezes. Qual é a nossa matriz? Vou então à folha 1, vou selecionar o meu intervalo de matriz e a linha que eu quero obter, neste caso vai ser a linha 8, que é dada pelo controle formulário. E o número de colunas, ou seja, a coluna específica que eu quero, não vai ser uma em particular, vão ser todas, por isso 0, vamos omitir o número da coluna. E então obtemos aqui os valores das vendas e vou só colocar aqui alinhado a meio e já começar aqui a definir um formato de moeda. Então temos aqui a primeira parte definida, ok? Vou já começar a construir aqui o gráfico, mas como podes ver, se eu alterar aqui o mês, os valores vão buscar o mês. E então vou já começar a criar aqui um gráfico, inserir um gráfico de colunas normal, tenho aqui o meu gráfico, vou posicioná-lo mais ou menos nesta posição e tenho então aqui o meu gráfico. Vou então já começar por alterar o título do gráfico. O título do gráfico também vai ser com a função. Como eu disse, vou utilizar só 3 funções e vai ser esse o princípio. Então, o título do gráfico vai ser indicadores de vendas para o mês de 2 pontos, espaço e fechas aspas. E comercial. E o que é que eu vou fazer? Vou voltar à função índice novamente. Vou selecionar então, neste caso, os meses que eu quero, é só um intervalo que eu quero, e o número da coluna, aliás, o número da linha, o número da coluna não vai ser necessário, o número da linha, linha 6, mais uma vez pelo controle formulário. Temos então indicadores de vendas para o mês de junho. Significa que, se eu for então ao meu gráfico e colocar igual a esta célula, tenho então indicadores de vendas para o mês de junho, e se eu escolher aqui o mês, temos então o mês de setembro
com as nossas vendas aplicadas. Então a primeira parte do dashboard está feita, como podes ver, comandos muito simples para nós podermos implementar. Agora vou criar uma segunda zona do dashboard para poder escolher a zona. Então, primeiro de tudo, vou novamente colocar um controle formulário. Agora sim, vou colocar aqui um controle com botões de opção e vou definir um primeiro botão de opção, talvez aqui assim, ok, nesta zona. E este primeiro botão de opção vou colocar a zona norte, ok? Vou duplicar este botão de opção, Ctrl D, por exemplo, e vou colocar a segunda opção aqui à direita, a ver se consigo, ok, já está, e Ctrl D outra vez, para duplicar, Ctrl D, e colocar a terceira zona aqui. Então, se calhar vou precisar aqui um bocadinho mais de espaço, por isso vou colocar aqui os controlos. Esta segunda zona, editar o texto, vai ser a zona centro, e a terceira zona, editar o texto, vai ser a zona sul. Então, o que é que precisamos configurar? Neste controle formulário, que é o botão de opção, formatar controle, e precisamos apenas de colocar o intervalo da ligação à célula, ou seja, neste caso é só uma célula. Ligação à célula, vou então voltar à folha número 1 e o segundo controle vou colocá-lo aqui. Confirmo. Se eu estiver então centro, por exemplo, aparece o controle número 2, sul número 3, então nesta parte aqui vai ser o OPT de opção, OPT zona, por exemplo, e já agora vou aproveitar aqui literalmente esta lógica, a mesma expressão, mas agora quero indicadores de vendas para a zona, mas o índice agora vai buscar apenas a zona. E neste caso, em termos de linha, a linha é 1, porque só temos uma linha, mas agora a coluna vai ser a coluna 2, ok? Então, neste caso, só confirmar aqui o parênteses, e temos então a zona centro, que é a zona que está selecionada no nosso controle formulário. Então vamos lá, outra vez, à criação dos dados para o relatório. Eu vou precisar de ter o mês, aqui, e neste caso vou então colocar outra vez a função índice, ok? E a função índice vou selecionar neste caso a minha matriz, que é a matriz toda incluindo os cabeçalhos, e neste caso as linhas quero todas, mas a coluna vou querer a coluna 2. Mais uma vez estou só a utilizar a função índice para poder ter esta lógica. Vou só colocar o aspecto visual igual aqui em termos de formato, e então para estes novos dados vamos ter um novo gráfico, e neste caso seleciono então o meu gráfico, inserir o gráfico, vou voltar a ter o gráfico de colunas normal e vou selecionar aqui o gráfico, Ctrl X e colocá-lo agora deste lado, Ctrl V, mas o meu título vai ser igual à folha 1 e seleciono indicadores de vendas para a zona centro. Vou só colocar o gráfico mais ou menos alinhado e temos então os nossos indicadores. Vou só puxar aqui, formatar aqui a série de dados e colocar os dados um pouco mais, ou as séries um pouco mais largas para podermos ver bem. Ok, então temos o segundo gráfico e temos o controle formulário, mas estou a usar a mesma a função índice. Agora, vou utilizar a segunda função do nosso formulário e neste caso a segunda função do nosso dashboard para controles de formulário. Então vou criar neste caso uma checkbox, caixa de texto, ok? E então eu vou ter aqui os meses, janeiro, novamente, e vou puxar os meses aqui para baixo até dezembro, e esta é a parte um bocadinho mais chata porque vamos ter que fazer ou refazer este processo algumas vezes, mas vou inserir então a minha caixa de texto, ou uma checkbox, como eu costumo dizer, e tenho aqui a minha caixa de texto, e basicamente a minha caixa de texto, eu vou já formatá-la, e a caixa de texto tem só uma ligação a uma célula, e a ligação à célula vai ser aqui esta célula ao lado que depois vou ocultar os valores. Por isso, o que é que nós temos quando clicamos numa caixa de texto? Temos aqui o valor verdadeiro. Vou só esticar aqui um bocadinho para ser verdadeiro.
Significa que se eu clicar fica verdadeiro, se eu retirar fica falso. Então, esta caixinha de texto, vou só editar aqui o texto, vou colocar um símbolo, Windows ponto, para podermos ver o símbolo apresentado, e faz conta que vou colocar aqui uma bolinha verde, só para se verem os dados. Então, esta caixa de texto, e eu agora vou acelerar aqui um bocadinho o vídeo, para não estares a ver o processo de repetição, mas faz exatamente o mesmo, ou seja, duplicas a caixa de texto 12 vezes e alinhas com o valor que queres, e a cada uma das vezes alteras o formato do controle e aplicas a célula que tu queres alterar, ok? De resto, fazes isto 12 vezes para teres uma para cada vez, correto? Então, até já, que eu vou só definir aqui esta parte. Muito bem, já estou a chegar ao último, e botão direito do rato para colocar então o último valor, que é o 16, acho que é 16 para ficar. Ok, então como podes ver, se eu clicar, todos os que estão selecionados aparecem verdadeiros e os que não estão selecionados aparecem falsos, ok? Então, agora vou utilizar a segunda função que lê verdadeiros falsos, e a segunda função do nosso dashboard, a primeira foi a função índice, a segunda função que eu quero é a função filtrar. Porquê? Porque eu neste momento vou querer agora as regiões, vou pôr aqui as regiões e vou pôr aqui os meses à mesma, janeiro, ok? E puxo os valores cá para baixo, embora se quiseres não precisas ter aqui os meses uma vez que os tens aqui selecionados, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui os meses para podermos ter os valores. Aliás, não preciso, vou aplicar os valores todos, exato. Então vou utilizar a função filtrar, e a minha matriz vai ser a minha matriz completa, ok? Esta matriz é toda a matriz que eu quero filtrar. Baseada no quê? Baseada nos valores, ou seja, vamos incluir os valores deste intervalo, aqueles que estiverem verdadeiros aparecem, os que não tiverem verdadeiros não aparecem. Então, neste caso, consigo ver então os meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e por aí fora, ok? Então a lógica é esta, segunda função implementada, função filtrar. Vou colocar aqui moeda para podermos ver os valores, e neste caso vou deixar então os meses todos visíveis para poderes ver os meses todos aparecerem aqui. Então o nosso dashboard está quase pronto, mas falta apenas destacar ali os indicadores para a zona. Para já vou ocultar estas células. Se quiseres podes colocar, por exemplo, o texto a branco. É uma hipótese, ok? Mas vou-te mostrar outra dica, caso não saibas. Clica então no formato numérico e personalizado, e vou colocar 3 pontos e vírgula para podermos definir as 3 categorias, aliás as 4 categorias, separadas pelos 3 pontos e vírgula. Número positivo, número negativo, número 0 e valor de texto. Se eu colocar as 4 categorias em branco, não vamos conseguir ver nenhum valor aqui e os valores estão ocultos, e se quiser posso então puxar isto um bocadinho para aqui, e neste momento tenho então o meu intervalo selecionado. Ok, então última função, vamos definir aqui mais um valor para o nosso gráfico. Vou então definir agora uma função que me vai permitir escolher aqui o valor deste conjunto de células. Então, neste caso, eu quero utilizar a terceira função, função se, clássico. Então vou perguntar assim, se estes meses que estão aqui forem iguais à função índice novamente, só o sinal de igual, índice novamente, e vamos utilizar aqui os meses que estão aqui representados em função da seleção que está feita na seleção do nosso intervalo, ou seja, do nosso controle formulário. E então neste caso o que estamos a dizer? Se por acaso algum dos meses que estiver aqui for igual ao mês que tiver selecionado na nossa função índice, o que é que vamos obter? Vamos obter o valor das vendas. Caso contrário, não obtemos nada, ou seja, em branco. O que significa que, neste caso, como podes ver, conforme o mês está selecionado, setembro, mês 9, vamos ter então o mês aqui apresentado. Então, neste caso, a terceira função para construirmos o nosso relatório, o nosso dashboard, é a função se. O que é que vamos fazer com ela?
Se eu for ao meu gráfico, este gráfico em particular, e acrescentar dados ao meu gráfico, selecionar dados, eu vou acrescentar uma nova série, adicionar uma nova série, o nome da série vai ser o mês selecionado, cuidado aqui com os espaços, mês selecionado. Esta série não vai aparecer, o nome não vai aparecer, mas neste caso vou então à folha 1 e vou selecionar o mês selecionado até dezembro. E faço OK para confirmar. O eixo ou o rótulo vai ser novamente o mesmo eixo dos meses do ano e confirmo. Neste caso temos então no nosso dashboard, deixa-me lá ver o dashboard, temos aqui o mês selecionado ao lado, ok? Então vou só formatar as células, neste caso formatar as séries, melhor dizendo. Então vamos formatar o gráfico, formatar a seleção e esta série, a série laranja, vai ter uma subposição, vão estar ambas sobrepostas uma à outra, como podes ver a série aparece aqui e esta série vai ser então destacada com um preenchimento diferente, por exemplo um azul mais claro e talvez um limite um bocadinho mais destacado, ou seja, linha contínua, por exemplo, mais escura. Esta série eu vou acrescentar etiquetas de dados. Etiquetas de dados na extremidade exterior. Como podes ver aparece aqui a etiqueta. O que é que eu quero fazer? Esta etiqueta, se for às opções de etiqueta, eu quero um valor a partir das células e esse valor vai ser o valor que aparece aqui neste intervalo. Deixa-me ver se apanhei tudo, estou a apanhar tudo, perfeito, retiro o valor real, retiro as linhas de cotas e aparece só o meu valor que vou aproveitar e colocar com um aspecto também diferente. Então, vamos lá ver o nosso dashboard a funcionar. Se eu escolher um mês qualquer, tenho as vendas do mês e esse mês está aqui destacado. Se eu escolher a zona aparece com os valores conforme a zona. E se eu escolher aqui um conjunto de meses, esses meses ficam destacados no nosso dashboard, ok? De resto, podes colocar as cores e o aspecto visual que bem entenderes, mas aqui a lógica é só mostrar-te a estrutura com que podes criar um dashboard e como podes ver, com 3 simples funções conseguimos criar um dashboard, ok? Então, eu vou ter o artigo onde vou detalhar um bocadinho mais como é que tu podes criar cada um destes componentes para poderes ver com calma e ler com calma. Podes sempre acompanhar o artigo com o vídeo que eu acabei de mostrar. Por isso, se tiveres alguma dúvida podes sempre colocar os comentários no YouTube e se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. Entretanto, nós vemos em breve no próximo tutorial. Até lá!